Jovens e velhos santistas, acompanhem comigo esta linha do meio de campo para frente. Thiago Maia, Zé Rafael, Roleiser, Veron, David Washington e Barreal. Essa linha, mesmo fazendo uma adaptaçãozinha aqui e acolá, né? Como, por exemplo, o Roleiser como meia, em tese, hoje, que eles ainda não jogaram, é a linha de meio de campo para frente reserva do Santos. Porque a titular, óbvio, é que está jogando. Tiquinho, Guilherme, Soteldo, Neymar, Bom Tempo, os caras que estão aí, né? Então, vocês pararam para imaginar e para raciocinar o que é esta segunda linha, digamos assim, do Santos? As opções, quando esses jogadores estiverem à disposição, porque, claro, alguns desses aí que eu citei poderão até ser titulares e até deverão ser titulares, o caso do Thiago Maia. Outros vão brigar fortemente pela posição. E esses jogadores todos alguns podem até estrear na próxima fase do Campeonato Paulista, claro que o Santos precisa confirmar a classificação, mas aí depois haverá um período de adaptação e com esses jogadores o Santos entrará no Campeonato Brasileiro. Repito, imaginem o cenário, se tudo der certo, com o Zé Rafael recuperado, com o Thiago Maia sendo confirmado, falta só uma garantia bancária ao Flamengo, para que nesta sexta-feira haja o anúncio do Thiago Maia, com o Barreal, com o Roleiser, com o Veron, que estão treinando, o Veron até ficou no banco na partida contra o Noroeste, e com o David Washington, que foi anunciado oficialmente nesta quinta-feira. Então é muita qualidade reunida. A gente tem lá as nossas dúvidas em relação à defesa, mas talvez o Léo Godoy com o Sherman deem conta do recado, o Léo Godoy sendo reserva, mas tem muita gente que questiona. Na lateral esquerda acho que a gente está tranquilo, né, com o Escobar, com o Vinícius Lira, com o Kevson, que quebra um galho ali também, é um menino, tem potencial para crescer. Daqui a pouco o Souza está de volta também, tem 4 laterais esquerdos. E na zaga tem o Gil voltando com a sua experiência, tem o Luan Pérez, tem o Zé Ivaldo, tem o Luizão que chegou agora e também o João Basso, que não anda numa maré muito boa em relação ao torcedor, mas que para compor eventualmente, né, não sendo mais uma primeira opção, pode ajudar. Ou, quem sabe, daqui a pouco também, como ele tem mercado em Portugal, arrumar na janela de transferências uma mudança de ares e o Santos ir atrás de um outro zagueiro. Então, o elenco que o Santos formou agora, né, sem contar essas aquisições como esse menino do Paraguai, o volante, que está chegando agora, a princípio, para o Sub-20, né, como outros atletas que o Santos tem para a base, que tem que ser trabalhados na base, como é o caso do Profeta, do Alejandro Vidia Real, que fez muitos gols aí no Sul-Americano também, né, é jogador do Santos. Então, tem essa turma toda aí para entrar no time, para ser trabalhado. Essa turma precisa ser trabalhada pelo Pedro Caixinha. E eu usei essa reflexão no começo desse nosso vídeo justamente para introduzir a confirmação do David Washington. E uma reparação histórica até, porque esse menino ele só tem 19 anos. Ele tem idade ainda para jogar no Sub-20 do Santos. Ele poderia, se Kai estivesse ainda, não tivesse sido negociado pelo Chelsea como uma operação de desespero da gestão anterior do Santos, porque precisava tapar os buracos, os gênios das finanças só conseguiram resolver os problemas se livrando de jogadores jovens, né? Então, o David Washington tem 19 anos. Ele foi para o Chelsea, ficou lá jogando na base do Chelsea, fez lá os golzinhos dele, chegou a entrar um pouquinho no time principal, mas não completou a formação dele. Não completou a formação dele, como outros não completaram a formação. É por isso que a gente tem que ter cuidado com o Nadson, com o Juninho, filho do Robinho. Eu entendo essa coisa dele ir para o jogo, não ter ido para o banco, mas ter vivenciado a experiência do vestiário e tal. O Juninho tem 1 ano de sub-17 e já estourou a idade. Ele vai ter que buscar o espaço dele ao longo da temporada no sub-20.
Eu me lembro que quando a gente começou a falar do Juninho, muita gente já começou com aquele papo, não, quando o Neymar voltar, os dois vão se encontrar no time principal. Nos treinos, mas assim, com a quantidade de jogadores que eu acabei de citar, inclusive, à disposição, eu vejo como um exagero, já tem gente chamando o menino de raio e tal, ele precisa encorpar fisicamente, ele precisa repetir movimentos na base, se acostumar com o gol, se acostumar com jogos de uma intensidade maior do sub-17, no caso do sub-20, para depois, quem sabe, daqui a um tempo ele jogar na equipe principal do Santos. A gente não pode cometer com o Juninho o erro que foi cometido com o Ângelo, de não deixar ele concluir as etapas, as fases, o crescimento, os erros e aprendizados, para que ele não seja prejudicado, porque ele tem muito talento, o Juninho, filho do Robinho. Olha só como um assunto acaba emendando no outro, né? Porque no final das contas a gente está falando aqui sobre formação de elenco, sobre reformulação de elenco, né? Que não está fechado. Tem gente para sair ainda. Né? O Patrick foi embora? Foi. Não esqueçam, senhores, que o William Bigode está aí, naquela bendita ou maldita renovação de contrato automática. Quando é que o William Bigode vai ter chance de jogar num time como esse que eu escalei agora há pouco, com titulares e reservas? Em que circunstância o William Bigode entraria no time do Santos? Né? Lembremos também que tem o Furt, coitado do Furt, está aí, treinando. Né? Será que propuseram para ele uma rescisão amigável? Será que ele não arrumou clube? Tipo, se 12 jogadores se machucarem, ainda tem William Bigode e Furt para entrar no time. Fora outros que estão lá, né? De toda forma, são problemas pontuais que têm que ser resolvidos, mas o fato é que o Santos montou, muita gente está até dizendo que é a melhor janela da história do clube. Se a gente pensar nesse tempo moderno do futebol, antigamente os caras contratavam a qualquer tempo e tal. Hoje não, hoje você tem os períodos para contratar. O Neymar sozinho já seria o suficiente para ser a melhor janela de transferências da história do Santos. Eu tenho que concordar, porque você traz um Tassiano que está sendo útil, um Thiago Maia provavelmente, um David Washington que tem muito talento, o Roleiser, que é um jogador com experiência, inclusive jovem, mas com experiência de Champions League, né? Um promissor atleta sul-americano. Os outros aí, Tiquinho, experiente, atacante, enfim. Até a volta do Soteldo, que está taticamente entregando, né? Muito bem, o Caixinha conseguindo fazer o Soteldo crescer. É mérito do treinador, como eu disse no vídeo anterior. É trabalho dele, né? Do Caixinha, conseguir fazer o Soteldo jogar como está jogando. O Guilherme ser artilheiro do time no campeonato, não é à toa, né? A administração do Neymar, da forma como ele está sendo utilizado, e todos os outros jogadores. Então, meus caros, é assim, pode até acontecer, Deus o livre e guarde. Claro que a gente quer que o Santos classifique, porque eu não vejo nada de outro mundo nesse campeonato que impeça que todos nós possamos sonhar com o título do Campeonato Paulista. Repito, não acho que exista nada de outro mundo aí que torne impossível o Santos ser campeão paulista. Mas imaginemos um cenário hipotético de queda nesta primeira fase, ou quem sabe na outra fase. Este é um time que ainda tem muitos elementos a serem acrescidos. É uma receita de um prato maravilhoso que estão colocando um temperinho aqui, outro ali, uma iguaria aqui, outra ali, e daqui a pouco vai sair um caldo extremamente nutritivo para o torcedor do Santos, que vai se nutrir de bom futebol, né? Então, é um mantra este da paciência, da continuidade, do trabalho, porque se vocês pegarem para olhar, hoje em dia não tem mais o coletivo, né? Treino coletivo, tem os rachõezinhos lá e tal, aquele coletivo titulares contra reservas. Vocês já imaginaram o time reserva do Santos? Né? Se todo mundo ficar à disposição aí. Isso porque eu não estou contando os atuais reservas, aqueles que ficam no banco. Porque uma hora joga o Tomás Encontro, outra hora joga o Pituca, outra hora joga o Schmidt, por exemplo. Estou falando em relação à volância. Né? Tem lá. Tem os outros meninos, o Matheus Xavier.
tem o Luca Meireles, tem muita gente para entrar no time. A disputa acirrada de gente muito qualificada. Então, assim, tem tudo para dar certo. Eu acho que eu nunca estive tão esperançoso em relação a ter um time competitivo, mesmo quando o Sampaoli chegou no Santos e transformou jogadores como o Jean Mota em jogadores úteis, um jogador útil, como foi com o Sacha também, depois com o Cuca, que pegou uma sequência do trabalho do Sampaoli, com o próprio Soteldo, com o Marinho, enfim. O Santos não tinha tanta qualidade reunida, posso arriscar, desde 2015, 2016, acho que no mínimo, talvez com um pouco de exagero, talvez desde 2012, não sei, mas é quase lá, é quase isso. Então, meus caros, é um novo Santos. E eu acabei quase que falando tudo que eu tinha que falar nesse vídeo, mas eu vou completar com uma informação importante no final aqui. É um Santos para nos dar esperanças de novos dias. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Com isso trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, na Rua Dom Lara, 65, no bairro do Boqueirão, do meu amigo Maurício Gonçalves, o homem forte da Rádio Arena Santista, e também do chefe Danilo Rocha, com atendimento que você já sabe, o almoço de quarta a sexta, das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, o jantar de quarta a domingo, das 6h30 da tarde às 11 da noite, o almoço sábados, domingos e feriados até às 4 da tarde, o telefone, que também é o delivery, é o 13-3223-5270, 13-3223-5270. E dizendo que viu aqui no Canal 10, você tem 10% de desconto no restaurante e também no delivery noturno. No Instagram você tem mais informações sobre Osteria, no @Osteria Santos Sabores. E, para a gente fechar, o nosso Pix, que você já conhece também, canal10sfc@gmail.com, canal10sfc@gmail.com. No final deste vídeo tem mais recados. Bom, sobre os detalhes da contratação do David Washington, só existe aí uma dúvida, e seria importante que o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, esclarecesse, ou alguém da diretoria, ou Pedro Martins, enfim. A mídia brasileira trouxe, eu estou aqui com a matéria do Globo Esporte aberta, né, do GE, dizendo o seguinte, anunciada a contratação do David Washington e tal, 19 anos, jogador do Chelsea, e retorna por empréstimo até o fim da temporada com opção de compra. O Santos já havia acertado o retorno do David em janeiro, porém o clube precisou esperar o término do Campeonato Sul-Americano Sub-20, realizado na Venezuela. O atacante foi campeão no torneio e artilheiro da seleção brasileira na disputa com 3 gols. E o jogador se apresentou nesta quinta no CT, aliás, assistindo os bastidores da Santos TV. Ele já esteve no vestiário com os jogadores, assistiu a partida contra o Noroeste, estava sem espaço no Chelsea. O empresário dele, que é o Juliano Bertolucci, que não é bobo nem nada, forçou a barra para que ele pudesse vir para o Santos, né, e jogar com o Neymar. Então, para ele foi um grande negócio. O Santos vai assumir o salário integral do atleta, mas aqui agora tem duas informações diferentes. Aqui no lead está dizendo com opção de compra. Aí no meio do texto está dizendo aqui não há valor de compra fixado. E aqui bate mais com a informação do Fabrício Romano, jornalista Fabrício Romano, né? Nas redes sociais ele trouxe a informação de que não há cláusula de compra incluída e também tem uma cláusula de recall, ou seja, é aquilo que eu imaginava. O David Washington, se ele entrar no time e começar a jogar bem e tal, no meio do ano o Chelsea pode pedir para que ele volte, o que seria uma pena, né? Até para o desenvolvimento do menino. Acho que seria até uma idiotice do Chelsea fazer alguma coisa do gênero, ou talvez para negociá-lo com algum outro clube. Vamos ver. Ele vai ter a chance dele de entrar no time, jogar com o Neymar, jogar com os outros atletas aí que eu citei agora há pouco, de se destacar e de fazer gol. Se for assim, ele vai despertar interesse do mercado. E aí o mercado vai
inclusive até do mercado brasileiro. Infelizmente, é uma realidade, né? Ou o Santos vai ter que igualar alguma eventual proposta, que, convenhamos, não vai ser pouca coisa. Mas esse é um problema para depois. A gente tem que desfrutar, como eu sempre digo, o momento. Ele chegando, disputando aí, vai estar apto, porque estava jogando Sul-Americano, transferência regularizada, o Santos classificando. O Santos tem, em tese, uma quarta de final, uma semifinal e 2 finais. 4 jogos. Se ele ajudar nesses 4 jogos o Santos a ser campeão, assim como todos os outros, já vai meio que pagar o investimento, né? E começar bem o Campeonato Brasileiro, somando ponto e tal, mas realmente seria uma pena que ele fosse embora no meio do ano. O ideal seria realmente que ele completasse esse período, tomara que assim aconteça, até para que ele possa, até entendendo aquela questão que eu falei de completar a formação dele, não que no Chelsea ele não vá completar a formação, mas aqui pelo menos ele vai estar num outro tipo de ambiente competitivo, né? Porque o cara só jogar lá no sub-20 do Chelsea e tal, e alguns minutinhos na equipe principal, não vejo como lá grande vantagem, né? Mas enfim, o menino tem uma carreira muito longa, pode ser até que essa seja uma primeira volta dele ao Santos. Espero que ele siga o exemplo do Neymar, do próprio Thiago Maia, que ele um dia lá no futuro também, depois que rodar na carreira, possa voltar. Mas também, como eu disse agora há pouco, é um resgate, né, de uma negociação muito mal feita. Um menino que tem muita qualidade, muito talento, que já poderia ter ajudado o Santos antes, mas infelizmente foi negociado tão cedo, e talvez até o Santos pudesse ter negociado por um valor maior se ele tivesse ficado aqui e ajudado, se valorizado ainda mais. É sempre aquele problema, né? Os meninos acabam tapando o buraco financeiro gerado por dirigentes incompetentes que o Santos historicamente conduz ao comando do clube, né? Lamentável que não haja opções melhores e lamentável que o torcedor ou o associado seja ludibriado, acabe caindo no conto do vigário e muitas vezes colocando no comando do clube pessoas que não têm a mínima capacidade para fazer uma gestão esportiva. Mas, de toda forma, boa sorte ao David Washington, bem-vindo de volta, assim como todos os que estão chegando. Repito, nossa linha de reservas do meio de campo para frente, em qualquer outro time do Brasil, na maioria deles pelo menos, seria a linha titular, né? Vamos aproveitar esse momento importante técnico do Santos Futebol Clube, tá bom? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office, o site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77, conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você chega agora aqui ao canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.